Olá pessoal, já estamos de volta com mais um programa aqui no Mundial Telenotícias, o seu canal de análises e opinião sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos dar uma olhada no que representa essa briga para tirar o presidente da Petrobras do cargo. Ele não quer sair, mas o nome do substituto dele já está na agulha. O governo Lula quase zera os investimentos para o combate à dengue e o país da hipocrisia não fala nada. Mais um cheiro de pizza no ar. Senador petista Humberto Costa será o relator dos projetos de anistia do dia 8 no Congresso Nacional. Esses são os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Me diga uma coisa, o que você faria se estivesse com a corda no pescoço, precisando de dinheiro desesperadamente para cobrir as suas contas e soubesse da disponibilidade de 50 bilhões de reais nos cofres da empresa que você comanda? O que você faria? Antes da gente entrar nessa questão, é preciso entender a necessidade, saber o tamanho que ela representa. Estamos falando, é claro, das contas públicas do governo federal brasileiro. O resultado nominal, que considera o pagamento de juros da dívida do setor público consolidado, foi deficitário em 1 trilhão e 15 bilhões de reais no acumulado de 12 meses, até fevereiro de 2024 agora. Mais de 1 trilhão de reais. O saldo negativo nas contas se aproxima hoje das máximas históricas registradas de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, durante aquele ponto mais alto e crítico da pandemia de Covid-19. Só que agora não tem pandemia, tem a da dengue, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mais para frente, mas que a motivação para combater não está nem de longe semelhante ao que foi naquele ano. Então veja. O governo está no comando do país há apenas 1 ano e meio e já conseguiu chegar a esses níveis de dívida pública tão exorbitantes. Com toda certeza, as equipes econômicas, aquelas formadas por técnicos, já devem estar alertando o governo para o caos que vai se formar em um futuro bem próximo, se isso continuar do jeito que está. Não há fórmula mágica para fugir desse problema. E será uma insanidade e até irresponsabilidade imaginar que esse dia de turbulência não vai chegar nunca. É uma tolice. Porque se não há como cobrir os custos, vai faltar dinheiro para os compromissos básicos, como, por exemplo, o pagamento de salários do funcionalismo público. Não tem jeito. E vão fazer o quê? Pegar dinheiro do BNDES, do BRICS, para pagar as contas? Uma vez vai, mas 2 já vai ser complicado demais. Aí, no desespero de encontrar uma solução, o governo fica sabendo que há nos cofres da Petrobras mais de 50 bilhões de reais sobrando para serem divididos entre os acionistas. Em uma empresa que tem o próprio governo como acionista majoritário e que pode traçar as diretrizes que julgar necessárias. Opa, nananina não. Que história é essa de passar essa grana toda para os acionistas? De maneira alguma, vai ficar é com a gente. E aí criam-se as narrativas, propostas camufladas de programas sociais para convencer a população do que o governo quer. Ficar com o dinheiro e dar um calote, uma banana para os acionistas. Primeiro vem com essa história de que a Petrobras tem de reinvestir o lucro em programas de desenvolvimento, trabalhar na redução dos preços dos combustíveis e que para isso tudo é necessário que os acionistas abram mão dos seus dividendos mirabolantes.
E aí o governo interfere, criando desculpas que nada condizem com a realidade do país, como construir navios e submarinos, fortalecer a indústria naval. Para quê? Se o governo mesmo demonstra que quer reduzir o poder das Forças Armadas. Isso já aconteceu no passado, essa interferência do governo na empresa. Claro que ela se torna um delicioso cordeiro a ser degustado quando o assunto é a quantidade de dinheiro que ela gera. A pressão aumenta. E se o presidente da petrolífera for um político conivente, mansinho, e não um técnico sisudo, aí acabou. Ele vai ter de colaborar com as vontades do governo que o colocou lá. Já foi assim no passado. Você se lembra de Paulo Roberto Costa? De 2004 a 2012, ele foi um dos mais influentes cabeções da Petrobras, preso pela Polícia Federal por desviar quantias bilionárias para fundo de campanha do PT. Foi o que disse a Justiça na época em que ele foi preso. Os políticos e o governo que se beneficiaram da generosidade de Paulo Roberto Costa costumavam dizer que a gestão dele à frente da petrolífera era uma espécie de Disneylândia, de tão satisfatória que era. Pois agora, como já deveria ser esperado por muita gente, o governo voltou a crescer o olho na Petrobras e esbarrou na falta de habilidade de Jean Paul Prats. O presidente Lula, assim como os ministros, como o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, entenderam que ele não estava à altura de atender às suas necessidades modernas. Jean Paul Prats não conseguiu convencer os acionistas a abrirem mão de seus dividendos por direito e agora está com o pé na cova, vai ser substituído. Será o 11º presidente da petrolífera trocado em pouco mais de 20 anos, ou seja, uma média que tem sido de 2 anos no cargo, enquanto que em outras empresas do mesmo ramo, mundo afora, como a ExxonMobil, a Shell, a Saudi Aramco e tantas outras, os presidentes ficam, em média, 8 anos no cargo. Será que dá para entender esse processo e as intenções? Será que isso fica claro mesmo? O nome para substituir Jean Paul Prats será o de Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES. Um nome forte do partido, inteiramente voltado para os ideais do PT e não propriamente para a sociedade brasileira. Ele não é visto pelo mercado como a pessoa certa para ocupar o cargo. Aliás, a indicação do nome dele tem causado muita preocupação no setor por não ser uma pessoa previsível e que poderá adotar medidas que venham a entrar em conflito com o que desejam os acionistas. Pode até haver uma debandada de investidores, uma vez que o preço das ações tem caído bastante por causa dessa possível mudança de cadeiras. Mercadante tem um perfil muito heterodoxo. Ele chegou a dizer uma vez que a inflação no Brasil tinha acabado com o Plano Cruzado em 1986, o que não foi verdade. E depois, em 1994, criticou o Plano Real. Um antigo vídeo dele, até muito engraçado, voltou a circular na internet, onde ele mostra essa tendência de defender o tabelamento de preços para o controle da inflação. Reveja agora como foi o vídeo dele. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados?
Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver leite ninho e pó ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o leite ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados em lojas, nos armazéns. Aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou. Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. Engraçado como o tempo passa mesmo, né? Ele estava aí magrinho, bigodudo, cabelo pretinho, novinho, né? E o que o mercadante queria mostrar aí, na verdade, defendendo o tabelamento de preços, era que os empresários e os produtores estavam retirando os produtos das prateleiras com o claro objetivo de aumentar os preços. Entendeu? Ele estava acusando aí os produtores e os empresários de manipularem. Mas o tempo passou, ele pode ter mudado de conceito, de ideias, mas o mercado não perdoa e não acredita em absolutamente nada do que ele diz hoje. Jean Paul Prates não queria deixar a empresa, Petrobras, mas não terá escolha. E Aloysio Mercadante fez alguma firula, disse que não era a hora, mas confirmou que se for a sua missão, determinada pelo presidente Lula, ele não vai recusar. Ele vai lá. Claro que vai. Vai assumir. E quem deverá ficar no lugar dele, no Banco de Fomento, no BNDES, será o economista Nelson Barbosa, que já atua no banco como diretor de planejamento, ou seja, fica tudo em casa, porém com nomes mais afinados com o desejo do chefe do executivo. E essa história já aconteceu muitas outras vezes e estamos vendo o filme repetido. Impressionante. Porém agora com mais anuência do que antes por parte das autoridades. É isso que chamam de democracia? Quer dizer que, com base no que se faz, tudo está liberado em nome da democracia? Se você reclama, então você não quer o crescimento do país, o desenvolvimento, o melhor. Você quer baderna, você é antidemocrático. É ou não é impressionante como as coisas mudaram nesses últimos tempos? Mudaram e mudaram muito. O sistema se aprimorou, aprendeu com os erros do passado e agora joga com a ignorância do povo brasileiro. E o presidente Lula ainda pretende, aproveitando esse mote da Petrobras, fazer uma pequena reforma ministerial em Brasília, muito em breve. Além de Jean Paul Prates, quem também mudaria de pasta seria Paulo Pimenta, atualmente na Secretaria de Comunicação do governo, que poderá ir para a Secretaria-Geral. E Alexandre Padilha, que assumiria a saúde no lugar de Nízia Trindade. Essa, coitadinha. Tem tentado fazer de tudo para se manter no governo, mas a pandemia de dengue está dificultando o compromisso com a pasta. Ela troca assessores, troca diretores e a coisa não anda nunca. E com isso, o governo derrete, derrete e derrete sem parar.
E já que falamos de investimento na área da saúde, a coisa anda bem complicada, principalmente se falarmos de combate a essa nova epidemia de dengue. O Ministério da Saúde, da ministra Nízia Trindade, que está na ponta da prancha também, reduziu em 61% o gasto com campanhas de prevenção contra a dengue. O valor faz referência desde o ano de 2022 na administração de Jair Bolsonaro até o ano passado, 2023, já sob a gestão do presidente Lula. O Brasil passa pelo pior surto da doença na história. Já há quase 3 milhões de casos registrados e mais de 1.000 mortes confirmadas. E os números continuam crescendo, não param. Mas o governo não quis gastar com campanhas de esclarecimento e prevenção. Antes, acusavam o ex-presidente de negligências com as pessoas que perdiam suas vidas para a pandemia de Covid-19. Chamavam ele de genocida e coisa e tal, mas estamos diante de um novo surto pandêmico e ninguém mais fala nada. O governo quase que corta por completo o orçamento para o combate da doença da dengue e não se mostra sensível com o que está acontecendo. Ou seja, do mesmo jeito que acusava, faz agora. Não se importa com as vidas que se foram, que se perdem, e nem com as famílias que sofrem com suas perdas. 3 milhões de contaminados. Mas, se está todo mundo calado, artistas, ONGs, militantes, então não tem problema. Foco em outras prioridades. Não é assim que tem funcionado? Parte da crise de dengue é atribuída ao menor esforço do governo para orientar a população a adotar medidas preventivas, o que tradicionalmente é feito por meio de campanhas publicitárias na mídia. Mas você tem visto alguma? Nada. E o dinheiro tem ido todo para a TV Globo e de montão. Mais de 140 milhões de reais em menos de um ano. Mas campanha de prevenção, mostrando como combater o mosquitinho, virando lá as garrafinhas e outros recipientes de cabeça para baixo, nada. Você não vê nada. E de acordo com os números divulgados pelo próprio Ministério da Saúde, em 2022, governo Bolsonaro, os gastos com campanhas de esclarecimento sobre a dengue foram de 32 milhões de reais. Veja, 32 milhões. Já em 2023, governo Lula, o bonzão, o magnífico, o valor despencou para apenas 12 milhões de reais. Uma mixaria. E aí, como é que você vê isso? Está correto? Tem idoso morrendo pra caramba, mais de 1.000 pessoas. Isso não merece mais atenção? Foi o menor gasto com essas campanhas desde 2019, início da série de dados. E quem decide sobre esse tipo de campanha é o Ministério da Saúde, sob, de novo, a responsabilidade de Nízia Trindade, que tem sido criticada tanto pela oposição como por integrantes do governo. E falando em saúde, chegamos naquele momento de você olhar para a sua, principalmente se for do sexo masculino. Preste atenção no recado que também é muito importante para nós. Vamos faturar, é rapidinho, vamos lá. Olá pessoal, nós temos um recado muito importante para você, principalmente que sofre de ereção. É uma solução fantástica. Quem vai falar sobre essa solução é o André Araújo, que está aqui do lado. Que solução é essa, André? Paulo, prazer estar aqui de volta. E, ó, antes de mais nada, parabéns, cara. Obrigado. O retorno que a gente teve da outra vez que eu estive aqui no seu programa foi maravilhoso e muita gente que ligou para comprar, dias depois ligou para comprar mais uma quantidade, porque notou rapidamente a diferença, né, em relação à ereção, em relação a ter o autocontrole no momento de namorar gostoso, né, com o parceiro ou com a parceira. Agora, André, uma pergunta que as pessoas estão fazendo é o seguinte, que é muito comum, né, acontecer com esses outros produtos que estão disponíveis no mercado, que é
nariz entupido, depressão, dor de cabeça, taquicardia, sangramento. Acontece isso com o Power 40? De forma alguma. Power 40 foi utilizada nanotecnologia na produção desse tratamento, justamente para te oferecer o melhor resultado com mais rapidez, né? Porque a gente fala, é imediato, você já vai notar a diferença rapidamente, viu? Sem essas causas, né, que muitos outros tratamentos proporcionaram para as pessoas, de sangramento, de taquicardia. Pode ter certeza que com Power 40 isso não vai acontecer. E quem tem problema, por exemplo, né, de pressão arterial? Olha, quem tem a pressão alta vai adorar Power 40, porque no tratamento tem fenogrego. Gente, esse item vem da Europa. Ele vai diretamente cuidar da sua parte cardiovascular, diminuindo o triglicérides, equilibrando essa questão aí do LDL, do HDL, porque a gente sabe que quando o triglicérides está alto, né, aumenta a pressão, dificulta a passagem sanguínea, porque vem aquelas formações de placas de gordura. Então, esse tratamento com o fenogrego, Power 40 é o nome do tratamento, vai tirar, né, eliminar essas placas de gordura, facilitando ainda mais o trânsito do sangue. Também é um vasodilatador natural. E a gente sabe que o homem necessita de uma boa vascularização ali no órgão genital. O sangue tem que chegar justamente para ele poder ter uma ereção duradoura, rígida, porque tem muito homem que está assistindo a gente que tem essa dificuldade de ereção. Quando tem uma, fica na dúvida se está, né, eu não sei nem se eu posso falar assim aqui, meio mole ou meio duro. Pode ser. A gente tem que falar a realidade. Tem que falar a realidade. E a questão, quando tem aquela ereção boa, vem a emoção. Aí a ejaculação precoce. E aí o que o homem fica? Com o psicológico afetado. Destruído. E começa a fugir da situação em relação a ter novos relacionamentos ou até mesmo procurar a pessoa que ama com medo de passar de novo por aquela situação. Porque ele, na cabeça do homem, ele tem a obrigação de proporcionar o prazer, e o homem tem mesmo que proporcionar o prazer à mulher, mas ele tem aquela obrigação de performar sempre da melhor maneira. E quando ele não consegue, ele se condena, e aí o psicológico vai afetando. Por isso que esse tratamento trabalha como um todo. A nanotecnologia veio para nos ajudar e muito. O fenogrego veio para nos ajudar e muito também nessa questão das emoções, nessa questão de nutrir o organismo, porque na fórmula tem também várias vitaminas e minerais, além do licopeno, que vai agir diretamente na próstata. Outra questão, Paulo, diabetes. Isso muita gente, né, tem diabetes e acha que a falta de ereção é por causa do remédio da diabetes. Não é. É por causa da glicemia alta. Ela estreita a artéria. Por isso que você precisa ter um fluxo ali sanguíneo, né? A sua circulação tem que trabalhar direitinho, como um todo. Não adianta você mexer só numa parte e esquecer da outra. Então nós temos aqui o Power 40 que vai agir, no organismo todo. E outra coisa, a fórmula é tão bacana que não precisa tomar todo dia. Isso que eu iria perguntar. Como é que se toma isso? Quando? 1 ou 2 cápsulas a cada 3 dias. Uau, a cada Olha 3 só. dias. Agora, faz direitinho. Por que, André? Porque não tem hora para namorar. É verdade, não é? É verdade. Todo dia é dia. Tem que garantir, né? Exatamente. Tem que garantir. Você toma de manhã, enfim, fica à sua disposição o horário que você vai tomar o Power 40. Agora, a cada 3 dias, tem que tomar para o organismo trabalhar, né? Você vai notar a evolução desse tratamento ficando cada vez melhor. Por isso que eu falo, quem toma, comprova e vive os benefícios. Agora, André, esse é o produto top hoje do mercado. Exatamente. Tem aprovação da Anvisa? Tem aprovação da Anvisa, a fórmula é exclusiva da Max Viril, tá, gente? Esse tratamento, o Power 40, não acha em farmácia, é somente nesse telefone, 0800 323 0090, 0800 323 0090. E quem continuar ligando pra gente, tem algum... Tava esperando ele me pedir. Tava esperando ele pedir. Tem que dar. As 1000 primeiras ligações, se disserem que estão assistindo aqui o programa do Paulo, fala o nome do programa direitinho, vai ter 50% de desconto mundial. Uau. Telenotícias. Aí, garoto. Mundial Telenotícias. Depois tem que me mandar o meu, hein? Eu quero Pô, testar e eu acho que vai ser top. Adorar. 50% de desconto, frete grátis e de presente na compra do kit vai um massageador que você vai amar.
Ó, você nasceu para ser feliz. Volte a ser novo de novo, com o poder nas mãos. Tá certo. Só para reforçar, o telefone está aqui na tela, 0800 323 0090. Diga lá, Mundial Telenotícias e ganhe 50% de desconto, não é isso? É isso mesmo. Tá certo, André. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Legal. É isso aí. E de volta agora às nossas análises. Mais um cheiro de pizza está pairando no ar. Você se lembra no que deu a CPMI do Congresso sobre os atos do dia 8 de janeiro, não lembra? Pois é. Agora os parlamentares do Senado estão movimentando o projeto de lei que trata da anistia aos acusados, simplesmente, como disse o senador Mourão, pela falta de capacidade de se identificar mandantes do ocorrido. Não há. Simplesmente não há, porque foi um ato inteiramente espontâneo de vandalismo popular, pelo menos é o que parece. Ninguém que quisesse dar um golpe de Estado iria atuar daquele jeito numa tarde tranquila e pacata de domingo na Praça dos Três Poderes em Brasília. Não ia. Ia escolher um dia útil, um dia da semana, com o Congresso, o Supremo e o Planalto cheios, lotados. Não um domingo sem autoridades em Brasília. Obviamente que não houve planejamento algum profissional de tomada de poder. E com base nesse raciocínio, os senadores estão tramitando 2 projetos de lei que tratam da mesma coisa, de anistia para os acusados. Inclusive, o nome do ex-presidente Bolsonaro aparece entre os beneficiados, se os projetos forem aprovados. O curioso é que o governo, que é formado por um partido cheio de anistiados políticos, não admite anistia agora? Veja como são as coisas. Não querem. E ficou decidido que quem será o relator dos 2 projetos é o senador Humberto Costa, petista na veia até o topo. Com base nisso, qual a chance desses projetos passarem adiante? Você lembra o que fez a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, aliada e amiga íntima do então ministro da Justiça Flávio Dino, na CPMI? Não lembra? Então, de novo, qual a possibilidade desses projetos avançarem? O governo condena os atos, assim como todo mundo, mas bate na tecla de que foi um golpe e luta pela condenação de todos os supostamente envolvidos. E para piorar a situação, podemos acrescentar aí o fato de que os 2 textos terão de tramitar na Comissão de Defesa da Democracia, a CDD, da qual a senadora Elisiane Gama aparece mais uma vez. Ela é a presidente desta comissão e também extremamente governista. O curioso, de novo, é que o governo não tem maioria no Congresso e ainda assim consegue colocar essas pessoas no comando das situações que ele mais deseja controlar. Nisso, essa turma é realmente muito boa. E ficamos hoje por aqui com esse programa. Peço que, se você gostou, não deixe de dar um like, comentar e compartilhar o máximo que puder. Se inscreva também. Isso é muito importante para a gente, porque muita gente vê o programa, assiste, mas ainda não se inscreveu. É muito simples. É só dar um cliquezinho lá no botãozinho de se inscreva e pronto. Ok? Um forte abraço, um bom fim de semana para todo mundo e nos vemos de novo na próxima, com toda certeza. Obrigado e até lá.